Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, capítulo 3. Os irmãos que estão vindo pela primeira vez, e eu estou me dirigindo aos visitantes, porque eu sei que os membros da igreja, pastor, desde sexta-feira estão fielmente acompanhando todas as pregações. Então os irmãos que estão congregando conosco nessa conferência, nós estamos estudando o livro do profeta Jonas, uma conferência que trata a respeito de missões, e nós temos falado desse profeta como sendo uma espécie de missionário transcultural do Antigo Testamento. Eu disse para os irmãos que cada capítulo desse livro apresenta Jonas em uma postura diferente. No primeiro capítulo ele está de costas, ele dá as costas para o Senhor. E nós vimos na primeira pregação que é perigoso viver assim. É perigoso dar as costas para aquele que reina sobre tudo e sobre todos. No capítulo 2, sobre o qual falamos ontem à noite, nós vimos Jonas de joelhos. E nós destacamos que esta é a única postura que resta para aquele que se rebelou contra o Senhor. O único caminho é o do quebrantamento, é o do arrependimento. Nós vimos que há dois tipos de crentes. Há os crentes que oram e há os crentes que são forçados a orar. Os crentes que são obrigados por Deus a curvarem os joelhos no chão. Hoje nós vamos ao capítulo 3 e nós vamos ver aqui agora o profeta andando. Jonas caminha pelas ruas de Nínive. Ele está agora, podemos dizer, andando segundo a vontade de Deus. E esse capítulo, irmãos, ele trata sobretudo a respeito de arrependimento. Então nós vamos observar todo o desenvolvimento dessa narrativa, e enquanto investigamos cada versículo, nós vamos manter essa ideia em mente. É um grande capítulo a respeito de arrependimento. Então eu queria ler com vocês a passagem completa, depois nós vamos voltar a ela, olhando parte por parte. Portanto, leia comigo, leia com fé a palavra do Senhor, que diz assim: Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda em 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, esse capítulo é muito especial nesse livro. Ele descreve, podemos dizer, o maior despertamento espiritual que nós conhecemos na história da salvação. Há mais convertidos nessa cidade do que todos os avivamentos que aconteceram em Israel durante o período do Antigo Testamento. Mais pessoas se converteram aqui do que no Pentecostes, na igreja, na própria história da igreja antiga. Li alguns anos atrás um relato a respeito de Crisóstomo, que em um dia só batizou 3.000 pessoas.
Durante a reforma, milhares de pessoas se converteram, durante os ministérios também de Jonathan Edwards, de Wesley, mas nenhum deles viu um despertamento espiritual tão profundo e abrangente como esse que aconteceu nessa cidade pagã. E é por isso que nós temos falado desde a primeira mensagem, que Jonas é o mais bem-sucedido entre todos os fracassados. E hoje nós vamos observar um pouco mais de perto esse capítulo. Eu dividi, irmãos, esse capítulo em 3 cenas. Todas elas dizem respeito a Deus. Na primeira, Deus manda. Na segunda, Deus toca. Na terceira, Deus se compadece. Então esses são os 3 movimentos do argumento que nós vamos observar aqui no capítulo 3. Então vamos começar pelo primeiro deles, quando Deus manda. Quando Deus manda, o seu servo anda. É isso que nós observamos aqui no início do capítulo 3. Os irmãos que vêm acompanhando desde o início, nós temos visto que até aqui as coisas foram bem difíceis para Jonas. O Senhor revelou para ele a sua vontade, o Senhor revelou a ele que desejava, que planejava levar uma mensagem de juízo aos ninivitas violentos e pagãos. Mas o profeta percebeu nas entrelinhas dessa ordem, e nós vamos perceber isso claramente mais tarde no capítulo 4, ele notou nas entrelinhas que havia propósitos salvadores por detrás dessa fala tão terrível. E Jonas, percebendo isso, ele raciocinou que se os ninivitas não fossem destruídos, eles continuariam representando uma ameaça para Israel, eles poderiam se tornar um povo opressor daqueles que pertencem ao Senhor. Então a expectativa dele é que as coisas fossem por um outro caminho. Ele desejava que esse povo fosse destruído, e quem sabe esse rigor de Deus com uma nação pagã servisse um pouco para sacudir as estruturas do povo de Israel, que na época não estava nada bem. Eles estavam indo por um caminho de idolatria. Mas nós vimos que o Senhor fez completamente oposto daquilo que o profeta estava desejando. E aqui, irmãos, nós aprendemos algo a respeito da natureza humana. Como é difícil quando Deus ordena que nós façamos coisas que nós não queremos. É difícil, não é difícil? Quando Deus ordena que você faça algo que você não quer. Os ninivitas, conforme eu disse para os irmãos, eles eram terríveis. Eles eram terríveis, eles eram violentos. Os historiadores, irmãos, só para vocês terem uma ideia, dão conta de que eles eram tão violentos que quando eles capturavam os seus inimigos, eles cortavam as mãos dos homens e das crianças. Eles faziam monturos de seres humanos, nos quais eles misturavam cadáveres com pessoas com membros cortados, para que aquelas pessoas ainda vivas naqueles monturos de cadáveres, elas morressem ali meio que sufocadas, espremidas no meio de tantos corpos. Eles eram terríveis. E o profeta não queria definitivamente pregar para essas pessoas. Mas o que nós lemos aqui, irmãos, no capítulo 4, ou melhor, no capítulo 3, é que Deus tinha uma percepção diferente de Jonas. No versículo 3, eu chamo a atenção de vocês para a segunda frase do verso 3, nós lemos assim: ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Não é bela essa frase? Aqui, irmãos, nessa declaração, nós percebemos a diferença de percepção de Jonas comparado ao Senhor. Jonas via um povo pagão que merecia ser destruído. Ele via potenciais opressores de Israel. E Deus olhava para aquelas pessoas e via o que ele via? Ele via pessoas importantes para ele. Ele via eleitos. Ele via pessoas que eram preciosas aos seus próprios olhos. Então Jonas, ele já havia aprendido a duras penas que não valia a pena desobedecer ao Senhor. Então no capítulo 3 ele retoma a sua missão. E agora o texto diz que ele começa a caminhar nas ruas daquela cidade.
Então dá para os irmãos imaginarem como é que estava a sua disposição interior. Vocês acham que ele estava feliz? Vocês acham que ele estava animado? Que ele era um pregador fervoroso, cativante, que estava com o seu coração pulsando por compartilhar a mensagem com o povo de Deus? Ao longo do restante do livro, irmãos, fica muito claro que esse não era o espírito dele. Ele estava um tanto emburrado, ele estava um pouco aborrecido. Você já mandou um filho pequeno fazer uma coisa que ele não quer fazer? Você já viu como é que ele vai? Aquele negócio assim meio cabeça baixa, complexo de Chaves, né? Vocês lembram como é que o Chaves fazia? Os mais jovens não conheceram o Chaves, né? Mas vale a pena conhecer. Então, ele estava completamente emburrado, mas o Senhor havia dado uma mensagem para ele. E o conteúdo dessa mensagem, irmãos, nós lemos no versículo 4. Uma mensagem extremamente dura. A última frase do versículo 4, nós lemos o conteúdo da pregação que esse homem recebeu de Deus. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. São 5 palavrinhas na língua hebraica. Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. São 5 palavras que o Senhor entregou para esse homem. Então, irmãos, era a mensagem que Deus deu para ele. Ele já havia aprendido que não podia desobedecer ao Senhor. Aqui, vocês estão vendo, não tem nenhuma exortação, não tem nenhuma promessa, não tem uma mensagem do tipo assim: se vocês se arrependerem, Deus vai suspender o castigo, vocês quebrantem o coração, se voltem para o Senhor. Não, irmãos, a pregação se resumia a uma sentença de destruição. A nossa geração, irmãos, ela já não é tão comprometida com a pregação a respeito do juízo de Deus como foram os crentes no passado. Na nossa geração, esse tipo de pregação de Jonas seria considerada hostil, seria considerada grosseira. Algumas pessoas até poderiam dizer assim: esse tipo de pregação afasta as pessoas. E nós não queremos que as pessoas fiquem distantes, nós queremos procurar modos de conexão com as pessoas. Mas quando nós lemos o livro de Jonas, essa ideia é completamente cai por terra. A mensagem cristã, irmãos, ela possui certas verdades, alguns enunciados que são intolerantes para o homem do nosso tempo. Você dizer, por exemplo, para uma pessoa que a salvação é apenas por meio de Cristo, num tempo em que todos estão afirmando que todos os caminhos levam a Deus, isso é uma coisa chocante, isso é uma coisa grosseira, isso é uma coisa que afasta para muitas pessoas. Dizer, por exemplo, que o ser humano é tão pecador, ele está tão perdido nas suas transgressões, que ele não pode mover um dedo sequer em direção ao Senhor, que ele depende completamente da misericórdia do Senhor. Novamente, irmãos, isso é uma coisa muito hostil para a nossa geração. Porque o ser humano, ele gosta de pensar que tem Deus na sua mão. Ele acha que pode fazer com que Deus siga o curso da sua vontade. Bom, Jonas aprendeu que não é assim que funciona com o Deus vivo e verdadeiro. O próprio profeta aprendeu no capítulo 1 e no capítulo 2 que ninguém pode manipular Deus. E que nós temos que obedecer a Deus, mesmo quando o Senhor nos dá ordens difíceis. Você, crente, já aprendeu essa lição? Você já aprendeu que nós temos que, como disse o Senhor Jesus, carregar a nossa cruz? Quando eu era pequeno, minha mãe olhava para mim e dizia: isso aqui é a cruz que Deus me deu, esse menino aqui é a cruz que Deus me deu. Vocês sabem que cruz não tem a ver com um problema, uma doença, uma pessoa difícil. A cruz, irmãos, tem a ver com um modo de é uma vida de mortificação. É um tipo de existência em que nós estamos matando a nós mesmos todos os dias. Nós temos que seguir a Cristo, e seguir a Cristo é difícil. Muitas vezes Ele pede que nós andemos por caminhos que nós não gostaríamos de andar. Eu li uma história uma vez, alguns anos atrás, que se passou no Cazaquistão. Uma pequena congregação teve os seus pastores assassinados diante da própria igreja. Então, islâmicos entraram na hora do culto, chamaram os pastores na frente, e eles assassinaram brutalmente os pastores na frente de toda a congregação, para tentar intimidar
ajudar o povo de Deus. Os anos se passaram, aquela congregação perseverou, e ela resolveu fazer uma espécie de um tributo no canto da igreja, numa sala de oração, escrevendo o nome daqueles pastores que foram assassinados brutalmente. E o pastor que estava naquela geração, à frente da igreja, quando aparecia um jovem dizendo: olha, eu quero estudar a palavra de Deus, eu quero ser pastor, esse homem de Deus levava esse jovem lá naquela salinha de oração, e mostrava o nome daqueles homens que haviam sido brutalmente mortos, e dizia para eles: servir a Deus é difícil. Servir a Deus pode incluir um tipo de vida que você não gostaria de seguir. Às vezes, algumas pessoas são escolhidas por Deus para glorificar a Deus durante a sua vida, mas outros são chamados para honrar a Deus na hora da morte. Então, irmãos, é evidente que a vida cristã não é só formada de dificuldades. Nós temos perdão de pecados, nós temos o espírito de adoção dentro de nós que clama: Abba, Pai. Nós temos a mente de Cristo, nós temos a paz interior, nós temos o cuidado de Deus, o conforto na hora da morte. Mas todos esses benefícios são experimentados pelas pessoas que carregam a cruz. Então é isso que nós aprendemos na primeira cena desse capítulo. Servir a Deus pode ser difícil. Muitas vezes Deus pode requerer de você que você ande por um certo caminho que você não gostaria de andar. A segunda lição, irmãos, o segundo ensino que nós depreendemos aqui do capítulo 3 é este: é que quando Deus toca, o pecador se dobra. Isso nós vemos do verso 5 até o versículo 9. Jonas saiu por aquela cidade pregando o seu longo sermão de 5 palavras. O modo como a narrativa, irmãos, é construída, nos parece que antes de percorrer toda a cidade, uma atmosfera de arrependimento, contrição e quebrantamento já havia se instalado em Nínive. Isso é um detalhe que é importante. Preste atenção, por exemplo, no versículo 4, nós lemos assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus. Então, eu não sei se os irmãos perceberam, mas a cidade demorava 3 dias para ser percorrida. Mas o versículo 4 diz que Jonas havia percorrido apenas um dia. Ele ainda não havia chegado em todos os locais, ele ainda não havia comunicado a mensagem de Deus para todas as pessoas, mas um clima de quebrantamento já havia se instalado naquele local. É como se, irmãos, se as pessoas fossem ouvindo a mensagem e elas mesmas fossem replicando essa mensagem umas para as outras. Nós percebemos que isso aconteceu no caso do rei de Nínive. O texto diz que, versículo 6, que a notícia chegou ao rei. Isto é, Jonas não teve contato com esse monarca, ele não teve contato com esse líder, mas essa atmosfera de arrependimento já estava se espalhando. É como se as pessoas fossem ouvindo, se convertendo e imediatamente se tornando missionários, através dos quais as outras pessoas iam ouvindo, e esse clima de arrependimento já estava estabelecido em toda a cidade, antes mesmo de Jonas terminar o seu trajeto. É uma obra simplesmente maravilhosa. Como eu disse para os irmãos, nós nunca vimos em toda a história da igreja um avivamento como esse, nem na igreja do Novo Testamento e nem no Israel do Antigo Testamento. Há 2 elementos aqui que profundamente chocaram os ninivitas. O primeiro, irmãos, tinha a ver com a aparência de Jonas. Alguns anos atrás, cientistas tiraram do ventre de um tubarão um homem. E ele estava completamente desfigurado por causa do suco gástrico daquele animal. Então a pele dele perdeu a cor completamente. Ele estava todo enrugado, parecendo um leproso em estado avançado. Então é provável, irmãos, que isso seria mais ou menos o tipo de figura que Jonas assumiu ao entrar naquela cidade. Vocês conseguem imaginar o impacto visual do profeta nos ninivitas? Aquele sujeito sem cor,
pele flácida, aquela aparência um tanto fantasmagórica, andando pelas ruas daquela cidade. Ainda em 40 dias, daqui a 40 dias, essa cidade será destruída. Irmãos, isso aqui é uma cena de um filme de terror, não é? Isso aqui daria um bom filme de terror. Eu sempre acho que a Bíblia tem roteiros de filme muito melhores do que os irmãos costumam ver por aí. Então, essa primeira cena deve ter sido profundamente chocante. A figura do profeta. A figura do profeta como uma espécie de um morto-vivo, impingindo medo de morte naqueles homens e mulheres. No entanto, o que de fato chocou o povo mais do que a aparência de Jonas foi a pregação. Daqui a 40 dias, essa cidade será destruída. O versículo, irmãos, 5 diz, primeira frase: os ninivitas creram em Deus. É magnífica essa frase. Essa frase ela tem tudo. Aqui nós temos perdão de pecados, regeneração. Se a gente fosse desempacotar o que está presente nessa frase aqui, nós temos todo o evangelho, o arrependimento, a mudança de vida, a santificação. Tudo está embutido nessa pequena frase. Os ninivitas creram em Deus. O texto não diz que eles creram em Jonas. Eles creram em Deus. Isto é, eles compreenderam que por detrás das palavras daquele profeta, Deus estava falando. Eles creram em Deus, eles levaram a Deus a sério. E a prova, irmãos, da conversão verdadeira desses homens e mulheres foi a profunda mudança imediata que eles experimentaram, que se manifestou em jejum e pano de saco. Jejum como um sinônimo de consagração a Deus, e o pano de saco como aquela postura de profunda humilhação. E através desse gesto externo, eles estavam tentando comunicar a Deus a condição da alma deles. É como se através dessa postura de quebrantamento, eles estivessem dizendo ao Senhor: nós somos pecadores, nós somos uma cidade de ímpios, nós de fato merecemos a perdição, mas tenha misericórdia de nós. Aqui, irmãos, nós temos uma descrição do que é a verdadeira conversão. Deus se revela ao pecador através da sua palavra. E essa pessoa entende quem é Deus, o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele ainda fará, como é que nós devemos viver para Ele. Ele vê claramente o seu pecado, a maldade das suas transgressões. Ele reconhece que merece uma destruição eterna, mas ao mesmo tempo clama por misericórdia. E essa pessoa se prostra, se humilha, ela se consagra a Deus, saindo daquela vida de indiferença ao Senhor, aquela vida que ontem nós vimos na palavra hebraica revel. Ela sai dessa vida para uma vida de amor ao Senhor. Agora, irmãos, a pergunta que fica aqui é: como explicar essa mudança tão radical, mediante um sermão tão pequeno, vindo dos lábios de um pregador sem empolgação nenhuma? A explicação é que isso é obra do Espírito Santo. É Ele que abre os olhos, é Ele que dá convicção de pecado, é Ele que comunica a verdadeira fé no coração. No versículo 6, irmãos, nós vemos o arrependimento chegando na alta estrutura social daquela cidade. O texto diz: chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. É interessante, irmãos, como houve um nivelamento espiritual de todos os cidadãos. O rei desceu da sua grandeza, da sua pompa, da sua posição elevada. Ele aprendeu, irmãos, que não há uma porta celestial reservada para os ricos, para os grandes, para as celebridades. Ele percebeu que diante de Deus todos nós estamos no mesmo lugar, todos nós somos pecadores, todos nós merecemos a mesma condição. Ele percebeu que para nós chegarmos à presença do Senhor, nós temos que nos curvar diante dele como fôssemos meros pecadores. Isso é uma coisa maravilhosa.
uma mudança na percepção social, todos nivelados no mesmo lugar. E é interessante, irmãos, que esse homem, ele decretou arrependimento na cidade. É uma coisa incrível isso. Ele decretou o lamento. E ele propôs aqui, na verdade, ele ordenou um jejum que nós nunca vimos em toda a história bíblica. Jejum de homens e jejum de animais. Nós já lemos muito a respeito de jejum na Bíblia. Mas você já viu Deus sendo ordenado um jejum para os cachorros? Um jejum dos passarinhos? Um jejum dos animais, dos bois? Esse gesto, irmãos, é muito simbólico, porque é a prova de que eles não se importavam com mais nada. Eles não se importavam mais com bens. Eles não se importavam se os rebanhos iriam morrer de fome e de sede. Esse aqui é o jejum mais severo que nós temos na história da Bíblia. E ele faz uma convocação nacional. Vamos nos arrepender. Vamos abandonar a violência. Vamos abandonar a idolatria. Vamos abandonar a maldade. Esse foi o decreto desse homem. Quando nós lemos isso, irmãos, nós somos colocados diante de uma questão muito importante da nossa vida cristã. Nós nos entristecemos com o nosso pecado. Você se entristece com o seu pecado? Algumas pessoas se entristecem com as consequências do pecado. Às vezes uma exposição pública, a perda de alguma coisa ou de alguém. Mas isso, irmãos, não é a essência do arrependimento. O arrependimento não é a vergonha do que fazemos. O arrependimento é a vergonha do que somos. Nós fazemos o que fazemos porque somos pecadores. Deus diz isso. E o Evangelho, ele só pode operar profundamente em nossos corações quando nós percebemos isso. Nós somos pecadores. Sem uma visão adequada da profundidade, da vileza do nosso coração, nós não podemos experimentar salvação. Nós hoje, irmãos, vivemos numa geração muito obcecada pela imagem e pelos sentimentos imediatos, o sentir-se bem consigo mesmo. Nós vemos as pessoas imitando as celebridades, os influencers, nas suas roupas, no seu tênis, no seu corte de cabelo, na estética, na linguagem. É incrível como a nossa geração ela é marcada por um fenômeno de exterioridades. E Deus, irmãos, o que Deus vê? Deus vê pecado, Deus vê sujeira, Deus vê podridão espiritual. E nós só poderemos, irmãos, crescer espiritualmente quando nós nos enxergarmos assim. Quando nós rompermos com esse tipo de visão exterior e focarmos o nosso coração. Inclusive o curso de aconselhamento bíblico ele é muito útil nesse ponto. Focar quem é você na alma. Como é que é a sua condição interior. Porque o verdadeiro arrependimento, irmãos, ele pressupõe isso. Essa percepção de que nós somos pecadores, de que nós ofendemos a Deus, que nós precisamos de um mediador, que nós necessitamos da graça de Deus para viver segundo o que Ele ordena. Mas voltando aqui a Nínive, há algo que, há uma pequena sombra, irmãos, de esperança, que parte do rei e que ele comunica a todos os seus súditos. Ele fala, essa ponta de esperança está no versículo 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Aqui nós temos uma pequena pontinha de esperança, que não veio, irmãos, dos lábios do profeta. Nós vimos que dos lábios do profeta veio uma sentença de julgamento. Mas
Parece que o Espírito Santo de Deus comunicou ao coração desse rei recém-convertido que havia esperança, que eles poderiam quebrantar-se diante do Senhor, que o Senhor poderia se comover diante do arrependimento desse povo. E ele se agarra a isso, irmãos. Ele se agarra a essa pontinha de esperança não prometida. E ele se entrega a ela com toda a sua força. É incrível, irmãos, comparar a situação desse rei à nossa. Os ninivitas aqui estão apelando no escuro. Eles estão numa condição que, para todos os efeitos, não tem salvação, não tem saída para eles. E há crentes hoje que vivem no pecado, e eles se portam como se não tivesse esperança, como se não tivessem salvação. Eu já conversei com algumas pessoas que dizem: olha, o que eu fiz foi grave demais, não tem saída para mim, não tem segunda chance, eu tenho que simplesmente conviver com aquilo que eu fiz, eu não tenho coragem de me aproximar de Deus, eu não quero mais orar, eu vou me manter longe e só esperar o dia do acerto de contas. Olha esses homens, eles se agarraram a uma pontinha de esperança não prometida. E nós, irmãos, nós temos promessas gloriosas, como 1 João 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como nós somos privilegiados, irmãos, como nós temos luz, como nós temos revelação, como nós temos graça de Deus, e nós devemos nos apegar a elas. Nós não devemos continuar, irmãos, segurando aquelas coisas que nos destroem. Nós não podemos nos permitir nos manter apaixonados por aquelas coisas que nós sabemos que vão nos destruir. Então esses homens, eles se apegaram a essa pontinha de esperança. E aí nós chegamos finalmente ao versículo 10. E o versículo 10, nós aprendemos que quando o pecador se volta, Deus perdoa. No verso 10 nós lemos: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Entre os estudantes de teologia, principalmente aqueles mais chatos, eles muitas vezes ficam brigando sobre o significado dessa palavra arrependimento. Deus se arrependeu. E aí entram discussões inúteis. Como é que pode um Deus imutável, um Deus que sabe, um Deus onisciente, como é que Ele pode se arrepender? E isso é uma coisa muito estranha. E ficam nesse conflito inútil, irmãos. E essas pessoas, elas acabam perdendo a beleza desse verso. Porque esse verso é simplesmente maravilhoso. Quando a Escritura diz que Deus se arrependeu, é simplesmente, irmãos, uma forma de dizer que Deus se compadeceu e resolveu não punir. É só isso. Então nós às vezes nos perdemos aqui em discussões teológicas que para nada servem, e nós perdemos a beleza desse verso. Esse verso aqui não era para ficar produzindo na gente discussões sem fim. Na verdade, irmãos, nós deveríamos meditar nesse verso, nós deveríamos memorizar esse verso, nós deveríamos agradecer a Deus por esse verso, nós deveríamos fazer desse verso o tema das nossas orações. Esses versículos como esse, eles deveriam produzir uma gratidão profunda no nosso coração. Nós deveríamos nos ver como pessoas assim, pessoas que estavam perdidas, pessoas que tinham um decreto de destruição sobre a cabeça, mas um dia, pela graça de Deus, nós nos arrependemos e Deus suspendeu a nossa punição. Na verdade, Ele lançou a nossa punição no seu Filho. Esse versículo aqui, irmãos, ele mostra que Deus nunca despreza um coração quebrantado, que o nosso Deus, ele é cheio de compaixão. Esse versículo aqui é uma lição de que por detrás das ameaças de Deus está a graça de Deus. Como é bom, irmãos, servir um Deus terno, bondoso, generoso, que pode em um momento falar tão duramente conosco e ao mesmo tempo nos envolver com o seu amor. É maravilhoso isso. Agora, imaginem comigo como é que foram os 40 dias da cidade de Nínive. Como é que você acha que foi o clima daquela cidade? Como é que você acha que foi o primeiro dia?
Vocês acham que eles foram para o shopping? Vocês acham que eles foram trabalhar? Ver a última publicação no Instagram, tirar uma selfie? Você acha que eles foram fazer isso? Como é que você acha que foi o 39º dia? Você acha que eles dormiram? Nós hoje sabemos que Deus suspendeu o castigo, mas eles não sabiam. Então como é que foi o 30º? Como é que foi o amanhecer do 40º dia? Como é que foi? Onde é que eles estavam? O que eles estavam fazendo? E como é que vocês acham que foi o 41º dia? O amanhecer dessa ocasião. Eles começando a perceber. Deus ouviu a gente. Deus suspendeu o juízo. Ele aceitou o nosso quebrantamento. A misericórdia triunfou sobre a ira. Imagina, irmãos, o tamanho do alívio. Só para colocar isso em perspectiva. Imaginem que nós acabamos de receber uma informação de que tem um míssil atômico se dirigindo aqui, a este lugar. E nós só temos 10 minutos até que sejamos atingidos. Não tem como fugir, não tem como pegar o seu carro e procurar algum lugar. O raio da destruição vai cobrir quase o Ceará inteiro. Não tem como você simplesmente fugir. O que você faria? O que você faria? Eu tentei fazer esse exercício. Eu fiquei imaginando se eu estivesse na igreja, ia juntar os irmãos, íamos fazer orações juntos, iríamos chorar juntos. Eu pensei nos meus filhos, trazer os meus filhos para perto, abraçar os meus filhos pequenos o máximo que eu pudesse, para que eu sentisse o máximo de dor possível e eles o mínimo possível. Mas depois de 10 minutos, chega a notícia: o míssil foi interceptado. Como é que seria a sua vida? Como é que você olharia para os seus filhos? Como é que você veria o seu cônjuge? Como é que você avaliaria o seu futuro? Meus irmãos, foi um momento muito emocionante para esses novos crentes. Essa história aqui nos coloca diante da seguinte questão: você se emociona com a sua salvação? Você se emociona? Alguns crentes, irmãos, com o passar dos anos, eles perdem a capacidade de se quebrantar, de se alegrar, de se emocionar com a graça de Deus, com o perdão dos pecados. Afinal de contas, meus irmãos, algo muito pior do que um míssil atômico estava mirado sobre nós. Uma condenação eterna, da qual não poderíamos escapar, que não teríamos um segundo sequer de alívio, banidos para sempre da presença do Senhor, como diz em 2 Tessalonicenses, numa fumaça que sobe pelos séculos dos séculos, como se afirma lá em Apocalipse. E algo tão terrível foi removido por nós. Na verdade, toda a intensidade desse sofrer foi tomada pelo nosso Salvador naquela cruz. E isso não emociona a gente. Nós precisamos, irmãos, voltar a ter um coração quebrantado. Nós precisamos voltar a pensar, a meditar, a considerar a condição que nós vivíamos, a condenação que havia sobre nós, aquilo que Cristo fez ao remover tudo aquilo que nós merecíamos sofrer. Nós devemos voltar a pensar, a meditar, a orar nessas coisas, tomando o Senhor Jesus como foco, até que o nosso coração endurecido volte a se emocionar novamente. Não há como ouvir a respeito de Jesus sem nos emocionar. Não há como não pensar na condenação e não valorizar a nossa salvação. Então os ninivitas nos ensinam isso. Nos ensinam que nós precisamos ter um coração terno para com o livramento que o Senhor deu a nós. Irmãos, caminhando aqui para as minhas palavras finais, eu tenho apenas 2 pensamentos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e depois nós vamos orar.
O primeiro deles é o seguinte: o Senhor Jesus, muitos anos depois desse evento, ele utilizou a conversão dos ninivitas para alertar a respeito do perigo da incredulidade. Eu queria ler com os irmãos no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 12. Vamos até lá em Mateus 12. E os irmãos vão ler comigo como foi que Jesus se referiu a esse evento do qual acabamos de ler, a respeito do qual acabamos de ler. Mateus capítulo 12, versículo 41. Nós lemos assim: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A imagem aqui, irmãos, que o Senhor Jesus está tentando suscitar na mente dos seus ouvintes, é que no dia do juízo final, os ninivitas, eles vão assumir uma posição como se fosse uma espécie de promotores de acusação. E eles estarão ali representando o que é uma vida de quebrantamento, o que é uma vida de arrependimento. Eles estarão ali concordando com a condenação que os incrédulos judeus, no caso aqui imediato, eles ouvirão dos lábios daquele que veio um dia para salvá-los. Os ninivitas, irmãos, tiveram tão pouca revelação. Eles tiveram tão pouca luz, tão pouca informação. Nós vimos aqui 5 palavrinhas apenas, que sem nenhuma palavra de salvação, sem nenhuma palavra de bênção, sem nenhuma promessa, e vindo ainda de um profeta turrão e mal-humorado. E mesmo com tão pouca informação, eles creram em Deus. E do outro lado, nós temos os judeus dos tempos de Jesus, que viram os milagres, que conheciam as profecias, que viram Jesus ressuscitando mortos, que viram Jesus cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento, e mesmo, irmãos, com um volume infinito de informação, eles olharam para o Senhor Jesus e disseram: você não é Messias, coisa nenhuma, na verdade você está fazendo milagres através do poder de Satanás. E Jesus olha para esses homens incrédulos e diz: um dia os ninivitas irão julgar vocês. Um dia os ninivitas estarão ali para concordar, reafirmar que vocês são merecedores de todas as condenações. Vocês receberam muito mais informações, muito mais revelação, mas ainda se mantêm na incredulidade. Então Jesus fez referência a esse evento que acabamos de meditar. E você que está ouvindo essa pregação, e que já ouviu o Evangelho tantas vezes, que já ouviu a pregação da palavra tantas vezes, que já foi confrontado pela Escritura, que já foi confrontada pelo Espírito Santo, que já foi confrontado por crentes, mas insiste em resistir a Deus. Deus está falando que você deve mudar e você não muda. Deus está dizendo que você deve abandonar certas práticas e você não abandona. Considere essas palavras. Haverá muito mais rigor para você. O seu juízo diante de Deus, ele será muito mais intenso. Então eu apelo a você essa manhã: creia no Senhor Jesus. Faça como os ninivitas, creia em Deus, para você ter mudança de vida. Arrependa-se do seu pecado. Tome o espírito do arrependimento dessa cidade como se fosse o seu próprio espírito, e se quebrante diante de Deus, para que o Senhor suspenda todos os julgamentos da sua vida. Essa, irmãos, é a primeira palavra. A segunda palavra, ela tem a ver com o tema da nossa conferência. Irmãos, nós fazemos missões porque o arrependimento existe. É por isso que nós fazemos obra missionária. Se o coração humano fosse impenetrável, se o pecado fosse inquebrável, se as trevas fossem definitivas, não haveria missão, não haveria esperança,
não haveria Jonas caminhando em Nínive, e muito menos a igreja avançando para as nações. Mas o arrependimento, meus irmãos, existe. Existe porque Deus existe. Existe porque Deus dá, existe porque Deus produz. O quebrantamento existe porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E uma vez, irmãos, que o arrependimento existe, ninguém está além do alcance do Senhor. Os ninivitas se curvaram não porque Jonas foi um pregador convincente, mas porque Deus é simplesmente irresistível quando Ele resolve tocar no coração de um pecador. E essa, irmãos, é a esperança que alimenta a nossa missão hoje. Nós estamos pregando para um mundo de pecadores. Nós não acreditamos que as pessoas são boas e que precisam apenas de pequenos ajustes. Não, nós cremos que essas pessoas, elas têm um coração de pedra e só Deus pode quebrantar. E é por isso que nós pregamos. É por isso que nós pregamos para as famílias endurecidas. É por isso que nós continuamos orando pelos filhos rebeldes, pelos pais endurecidos, pelos casamentos quebrados, pelos vizinhos resistentes. É por isso que nós não desistimos dos bairros, das cidades inteiras, porque nós acreditamos que Deus existe e Ele dá arrependimento. E quando Ele opera, meus irmãos, de uma forma profunda e irresistível, os reis descem dos seus tronos, os pecadores abandonam os seus ídolos, e até uma metrópole pagã e idólatra se veste de pano de saco. E se o Senhor fez isso em Nínive, Ele é todo poderoso para fazer em Juazeiro do Norte, e em qualquer outro lugar para onde nós enviarmos os nossos missionários. Ele pode fazer isso com os nossos filhos, com o nosso casamento, com o nosso vizinho, com as nações. A obra missionária, irmãos, ela não é um otimismo humano, ela é uma certeza divina. O mesmo Deus que nos manda pregar a mensagem, Ele dará arrependimento àqueles que a ouvirão. E é por isso, irmãos, que a nossa única resposta deve ser ir. Ir com coragem, com esperança, com confiança. Nós fazemos missões porque o arrependimento existe. E o arrependimento existe, irmãos, porque Deus reina. Então que Deus nos abençoe e que nós saiamos a proclamar a mensagem daquele que é maior do que Jonas. Que Deus nos abençoe, que a palavra de Deus habite ricamente em nosso coração. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, te agradecemos por ler esse texto, te agradecemos por ler a tua palavra e por contarmos com o teu Espírito como sendo o nosso grande professor e mestre. Te agradecemos, Senhor, pelo dom do arrependimento que um dia o nosso coração experimentou. Te agradecemos pelo teu Filho, que naquela cruz recebeu toda a punição eterna que deveria cair sobre nossa cabeça. E nós pedimos, Senhor, que essa mensagem santa faça com que esse nosso coração endurecido volte a se emocionar. Que nós sejamos cativados por esse evangelho glorioso. E isso nos mova, Senhor, a orar, a ir, a contribuir, a evangelizar e a clamar para que o Senhor levante grandes homens e mulheres do nosso meio para fazer o teu nome conhecido entre as nações. Nós pedimos isso para o teu louvor e nós oramos no nome de Jesus. Amém.